Era primavera. Tempo de guerra. Todos os reis saíam para batalhar. Mas Davi ficou em casa. E de sua casa, viu uma mulher. Uma decisão que mudaria tudo. Bem-vindos ao episódio 98 de Gênesis a Apocalipse. Hoje estudamos 2 Samuel 11, 1-27, a história de Davi e Batseba. Uma história que nos mostra como até os ungidos de Deus podem cair quando abandonam seus postos. Vamos ler a passagem. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. A Escritura continua revelando cada passo da queda. Davi pergunta por ela, descobre que é Batseba, esposa de Urias. Mesmo assim, a manda buscar. Ela concebe. Davi tenta encobrir chamando Urias de volta da guerra. Mas Urias, leal soldado, recusa ir para casa enquanto seus companheiros lutam. Então Davi arquiteta o assassinato de Urias, mandando-o para a linha de frente onde certamente morreria. E escreveu Davi uma carta a Joabe, e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta, dizendo, ponde a Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Urias carregou sua própria sentença de morte sem saber. Após o luto, Davi toma Batseba por esposa. Mas a Escritura termina com palavras terríveis, porém o que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. 3 detalhes cruciais são frequentemente negligenciados. Primeiro, no tempo em que os reis saem à guerra, era dever de Davi estar liderando seus homens na batalha contra os amonitas. Ele abandonou seu posto. Segundo, Batseba se estava lavando. O texto indica purificação ritual após o período menstrual, conforme a lei mosaica. Ela não estava se exibindo ou seduzindo, estava obedecendo à Tora. Terceiro, Urias era um dos valentes de Davi, listado em 2 Samuel 23:39. Não era apenas um soldado qualquer, era um dos 37 guerreiros mais leais e corajosos de Israel. Davi traiu quem mais confiava nele. O contexto cultural também importa. Reis no Antigo Oriente Médio tinham poder absoluto sobre súditos, mas Israel tinha um rei maior, e Yahvé estabelecera limites até mesmo para reis. 3 mudanças teológicas profundas ocorrem nesta passagem. A autoridade dada torna-se autoridade abusada. Deus dera a Davi autoridade real para proteger e liderar Israel. Davi perverte essa autoridade para satisfazer desejos pessoais. Protetor torna-se predador. O rei ungido por Deus para defender os fracos torna-se aquele que explora e destrói. Coração segundo Deus torna-se coração endurecido. Cada pecado facilita o próximo. Adultério leva à mentira, mentira leva ao assassinato, assassinato leva ao casamento forçado. O pecado tem progressão própria. Note que Davi não tropeça uma vez, ele elabora um plano sistemático de encobrimento que culmina em assassinato premeditado. Esta é a natureza do pecado, nunca para sozinho. Enquanto estes eventos se desenrolavam em Jerusalém, as criaturas observavam com crescente horror. Nunca havia algo assim. O rei ungido por Deus usa sua autoridade para destruir os inocentes. Urias serviu fielmente, defendeu Israel, confiou no rei, e carregou sua própria sentença de morte. Batseba obedecia à lei, purificando-se conforme ordenado. Como pode ser culpada quando o poderoso abusa do fraco? Vocês veem como o pecado se espalha? Primeiro adultério, depois mentiras, depois assassinato. Cada passo mais fácil que o anterior. E pensar que este é o homem segundo o coração de Deus. Se até Davi pode cair assim, quem está seguro? Talvez essa seja a lição. Nenhum humano está além da queda. Todos precisam permanecer perto do pastor. O que aprendemos desta tragédia? Primeiro, permaneça em seu posto. Davi deveria estar com seus homens na guerra. Quando abandonamos nossos deveres dados por Deus, seja trabalho, família, ministério, criamos vácuos onde a tentação floresce. Segundo, o poder corrompe quando desconectado da prestação de contas. Davi isolou-se das pessoas que poderiam confrontá-lo.
Terceiro, proteja os vulneráveis. Batseba não tinha poder para resistir ao rei. Hoje, devemos usar nossa autoridade, seja como pais, líderes, empregadores, para proteger, não explorar. Quarto, o pecado sempre afeta inocentes. Urias pagou com a vida. Batseba perdeu o marido. O filho morreu. Nossa desobediência nunca fica isolada. Mas a esperança, Mateus 1h06 lista Batseba na genealogia de Jesus. Deus redime até nossas maiores tragédias. Oremos juntos. Senhor, a história de Davi nos assombra porque vemos nossa própria capacidade de pecar. Ajuda-nos a permanecer nos postos que Tu nos deste. Guarda-nos da tentação de usar autoridade para nosso benefício em vez de servir outros. Quando falharmos, concede-nos arrependimento genuíno como o de Davi no Salmo 51. Protege os vulneráveis ao nosso redor. E lembra-nos que mesmo nossas maiores falhas não estão além de Tua redenção. Que sejamos líderes segundo Teu coração, não segundo nossos desejos. Em nome de Jesus, amém. Obrigado por estudar conosco. No próximo episódio, veremos como Deus responde ao pecado de Davi através do profeta Natã. Até lá, permaneçam firmes em seus postos. Inscreva-se para mais conteúdo de estudo bíblico.